É isso aí, meu querido, é isso aí, minha querida. Tão chegada a hora, está chegando e você vai fazer uma prova sensacional amanhã. É dia de revisão de véspera da nossa legislação tributária municipal e, mais importante que isso, é véspera da sua prova de legislação. Então a gente faz uma breve revisão de alguns tópicos importantes. Você tem que lembrar para a prova, você tem que carregar essas informações para a prova. Vou tentar ajudar vocês também aqui na prova discursiva, quais são os temas. O pessoal pediu aí que a gente pegasse alguns temas que a RBO possa já ter aplicado ou que vá aplicar na sua prova. Então a gente vai pegar aí temas de direito tributário e de legislação tributária que tenham mais a ver com a sua prova. A gente vai falar sobre eles aqui com você. Então, na verdade, hoje é dia da gente também, de alguma forma, pegar informações importantes que, quem sabe, amanhã vão cair na prova de uma forma bem legal. Quer dizer, todo o teu esforço, né, vai ser resumido numa excelente prova amanhã, é isso que eu desejo, junto com toda a equipe, né, aqui, junto com você aqui do Ganha Cursos Online, tá bom? Então, professor Tudão, vamos ajudar você então? Vamos lá então, para a telinha, primeiro convite que eu te faço é justamente esse. Nós vamos invadir a Prefeitura de Belo Horizonte, então para você que é o nosso curso, é para você com todo carinho, só lembrando que você vai fazer amanhã, ó, você amanhã vai detonar essas duas provas, né, e mais a prova discursiva. Lembrando que a gente tem aqui, ó, só nas provas objetivas, 230 pontos e mais 80, ó, e na nossa legislação tributária municipal, ó, 25 questões, peso 2, tá certo? E aí você vai ter mais 80 pontos que vão estar nesta prova, tá bom? Tá muito pequenininho, eu vou lembrar a você. Vou pegar o item 10.3.1 do nosso edital, que fala assim, ó. A prova discursiva valerá no máximo 80 pontos. Então, 80, olha só que eu vou falar para você, hein? 80 em 310, que é a soma de 230 das provas objetivas com os 80 da prova discursiva, dá 25,8%. Ou seja, uma grande parte da sua prova, um quarto das provas, vai ser a prova discursiva. Então, nessa banca RBO, a prova discursiva fala muito. E a gente vai ver como é que é o jeitão da discursiva aqui. Então a gente vai falar um pouco sobre a discursiva para te ajudar para amanhã, tá bom? Você fica chateado comigo? Não, eu preciso falar, porque tem coisas aqui importantes que a princípio vão aparecer amanhã na prova. Você vai falar, uau, ainda bem que eu vi aquela aula ontem, tá bom? Então, de alguma forma, a gente quer ajudar você. Então eu volto lá para o edital. Então ele fala assim, ó, se desses 80 pontos, né, você vai ter que tirar no mínimo 40. Então, obtido nota, se você a princípio só vai ser considerado habilitado se você a princípio tiver obtido uma nota igual ou superior a 40 pontos, sendo composta por uma redação, olha lá, que versará sobre um tema de atualidade. Professor Tudão, o que é atualidade para a RBO? Vamos ver. Devendo ser desenvolvido em um número mínimo de 25 linhas e máximo de 30 linhas, observados os roteiros estabelecidos, valendo no máximo 20 pontos, olha só. A redação em si só vale 20, eu ainda tenho que ganhar mais pontos, né? Eu ainda tenho que ganhar mais pontos, porque senão só com esses 20 pontos aí, né, eu não consigo passar na prova, preciso de 40. 3 questões sobre conhecimentos específicos em direito tributário e legislação tributária do município, podendo exigir conhecimentos doutrinários e de jurisprudência dos tribunais superiores, devendo ser desenvolvida em um mínimo de 5 linhas e o máximo de 20 linhas, vira pequenas redações, né? 20 linhas, observados os roteiros estabelecidos, valendo cada uma no máximo 20 pontos. Então, o legal aqui da história e da regra do jogo, por isso que eu vim aqui no edital, né? A regra do jogo é uma prova discursiva, redação, 30 linhas no máximo. Utilize as 30 linhas, claro, dentro do contexto, dentro do assunto, dentro daquilo que foi perguntado. Mas é uma questão sobre atualidades. Então, às vezes você sabe sobre aquilo, às vezes você não tem noção nenhuma, e aí realmente é necessário jogar o jogo. Veja que mesmo você deixando essa questão em branco, mesmo que você não soubesse nada, você vai escrever alguma coisa lá. Tem que escrever o mínimo ali que ele falou, 5 linhas. Mas se você não escrevesse nada, ainda assim você tem chance na prova. Porque aí você tem 3 questões para você escrever a respeito de direito tributário e legislação tributária do município. Então, só alegria. Agora, a banca RBO é classificada como uma banca onde as questões são muito literais, de acordo com a lei local ou de acordo com a lei complementar 116/2003. Quer dizer, ela é uma banca bem literal. Então, a nossa prova discursiva ela também pode passar por uma literalidade, pode passar por uma situação específica, né? Assim como ela pode passar
por uma situação genérica, mas uma situação que você vai falar assim, nossa, treinei, fiz cursos de discursiva e no final das contas o que caiu lá foi muito mais simples do que eu imaginava. Também pode acontecer assim. Então a gente, na verdade, é uma surpresa, porque a gente não tem concursos anteriores feitos pela RBO para a área fiscal. Então essa da Prefeitura de BH acaba sendo um dos primeiros que nós encontramos aqui para a gente poder passar para você, tá bom? E aí eu peguei alguns temas que você encontra na própria internet, tá? Então eu já fui lá buscar para você. Por exemplo, temas sobre a discursiva quanto à atualidade. Olha lá, 20 anos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então você poderia ser questionado quanto a se essa lei está sendo cumprida, se essa lei não está sendo cumprida. Redes sociais, olha só o tema bem genérico, tá vendo? Redes sociais, né? Caiu no concurso da FAETEC agora 2021. Pós-Covid, caiu no concurso da CCERJ 2021, também pela RBO, tá vendo? Impactos da queda do PIB pela pandemia, né? Então, quer dizer, nós temos aqui questões assim bem genéricas, muitas coisas relacionadas à pandemia, relacionadas ao Covid. Tem que tomar cuidado para não fugir do assunto, não fugir do tema, não colocar suas colocações pessoais, né? Muitas vezes a gente tem um problema quanto a isso. Professor, eu perdi 2 parentes próximos na Covid. Então está com raiva. Então você chega lá ou está com luto. Aí você chega lá e despeja aquilo na prova. Toma calma, né? Você pode colocar suas colocações pessoais, mas sempre voltado para o tema, sempre voltado. Não fuja do tema, tá certo? Não fuja do tema para você poder conquistar bons pontos aqui nessa questão. Então veja, a prova não vai ser só isso. Então essa parte da discursiva de 30 linhas, ela vale só 20 pontos, né? Volta lá para você ver. Essa parte ali de 30 linhas só vai valer 20 pontos. E o restante, Tudão? Calma lá. O restante, olha lá, 3 questões de direito tributário e legislação tributária do município. 3 questões de direito tributário e legislação tributária municipal. Nessas 3 questões estão os outros 60 pontos. Então, na verdade, essa questão discursiva de direito tributário e legislação tributária municipal vai valer muito nessa prova. Essa questão discursiva, essas questões discursivas, se você matar 2 integralmente, ganhou a sua passagem para a liberdade. Matou 3, poxa, você tem 60 em 80, está muito bom, não é verdade? 3/4, 75% da prova. Agora, se matar 4, né, as 4 questões, aí é só alegria. Você está com 100% da prova, provavelmente você ultrapassa um monte de gente por causa da sua discursiva. Leia depois no edital, mas aí nesse materialzinho que você vai receber já tem um resumo dessa situação. Quantas provas aqui a princípio vão ser chamadas para serem resolvidas, tá bom? Não é toda a prova que vai ser corrigida, tá? Ou seja, todo mundo vai ter que fazer a prova discursiva. Ela vai tomar tempo de todo mundo, mas só os felizados lá, né, que vão poder ter a prova corrigida. Isso é muito importante. Bom, Tudão, tem algum chute que você dá aí para provas discursivas de tributário feitas pela Banca RBO? Coloquei alguns aqui que eu acho interessantes, né? Que a princípio eu já vi cair com muita frequência e vale a pena a gente conhecer. Ó. Por exemplo, princípios constitucionais tributários e intervenção deles na economia. Como, por exemplo, anterioridade, noventena, legalidade, seletividade, progressividade e outros mais, né? Quer dizer, isonomia, quer dizer, princípios constitucionais tributários sempre podem cair na prova, e você tratar a respeito desses princípios é sempre interessante. Uma prova, aliás, um elemento de prova, né? Quer dizer, a gente vai falar a respeito de uma prova discursiva onde tem questões sobre esses princípios. Então a gente tem que lembrar do princípio, tem que lembrar se existe alguma jurisprudência sobre o princípio que você possa acrescentar naquele determinado comentário. Se você não souber o número da súmula, endereça pelo menos aí o tribunal, se é o STJ, se é o STF. Se você não souber nem o tribunal, pelo menos fala segundo os tribunais superiores. Quer dizer, toda vez que você consegue trazer um endereçamento para a prova, é como se você dissesse assim, eu sei mais do que você possa imaginar. Quer dizer, eu estou colocando aqui mais do que um outro colega que não colocou nada disso. Tudo bem? Ah, professor, caiu lá, a gente vai ver mais adiante algum tipo de coisa que caiu lá do CTN. E você endereçou no CTN até o artigo, poxa, né? Falou lá sobre sujeito passivo e você falou, não, inclusive a definição de sujeitos passivos direto e indireto que está no CTN, no artigo 121, parágrafo único, incisos 1 e 2. Pronto. O cara vai olhar assim, uau, esse cara aí tem que ser fiscal. Já é fiscal e nem sabe, né? Já tem o sangue de fiscal, já tem perfil de fiscal e ele nem sabia. Quer dizer, então, só alegria. Outro, ó. Imunidade recíproca e, por exemplo, extensão a entes não políticos.
Então, muito legal, quer dizer, você vai falar sobre a imunidade recíproca, União, Estados, Distrito Federal, municípios não cobram entre si impostos sobre patrimônio, renda ou serviços, e a extensão a entes não políticos dada por jurisprudência. Então, você pode falar, né, da Empresa Brasileira de Correios Telégrafos, da Companhia de Água e Esgoto do Estado de Rondônia, você pode falar a respeito da Casa da Moeda do Brasil, então você vai falar que algumas autarquias, né, alguma sociedade de economia mista, né, e algumas empresas públicas também foram colocadas, apesar de serem pessoas jurídicas de direito privado, foram colocadas no rol dos imunes porque prestam serviços públicos de caráter essencial. E aí você explica alguns desses que eu falei. Beleza, você já está colocando uma ênfase nessa situação. Tá legal? Por exemplo, competência tributária versus capacidade tributária. Como que cai isso aqui na prova, né? Eles gostam desse tema. Até porque eles sabem que isso aqui confunde o aluno e está lá no comecinho da matéria, normalmente você já viu, né? Você acha que não cai mais nada, e aí está caindo lá, né? Então ele fala assim, conceitos, limitações, abrangência, possibilidade de delegação. Conceitos, limitações, abrangência, possibilidade de delegação. Então o que é a competência tributária, né? A competência para instituir tributo. O que é a capacidade tributária? Capacidade de exigir tributo, capacidade de... Só não pode ser instituir, né? Então ela pode, a princípio, cobrar tributo, pode arrecadar tributo, mas não pode instituir tributo. Conceito, limitações, abrangência. Então você sabe que a competência é indelegável, mas a capacidade é delegável. Tem exemplo na própria Constituição Federal, né? Qual que é o exemplo de delegação de capacidade tributária ativa que está na Constituição Federal? É o ITR, não é verdade? Lá no artigo 153 nós temos lá o ITR, se houver um convênio administrativo entre o município e a União, poderá ser delegada a capacidade de você, a princípio, cobrar, né, a capacidade de fiscalizar, a capacidade de arrecadar, né, não pode abrir mão do tributo, né, mas de alguma forma o município recebe todas essas incumbências e recebe aí o direito também de receber os 100% do valor do ITR. É a delegação de capacidade tributária ativa que pode ser citada na prova. Não é verdade? O que mais? Obrigação principal, obrigação de pagar, e obrigação acessória, de fazer ou não fazer que não seja pagar. Quais são diferenças e características básicas? Aqui eu creio que o fiscal da prefeitura poderia citar numa situação prática aqui na prefeitura. Então, se aqui na prefeitura, um contribuinte junto à prefeitura, para poder exercer sua atividade, por exemplo, de prestação de serviço, ele tem, né, que emitir nota fiscal, isso é uma obrigação de fazer, né? E ele tem que se cadastrar no cadastro de contribuinte do município, que é uma obrigação de fazer, né? Então são obrigações acessórias que você pode citar lá, né? Obrigação principal, pagar o ICMS, pagar o ISS, pagar o IPTU, pagar, né, o nosso ITBI, tá bom? Então guarda aí que a gente também tem essas situações aqui como possíveis, diferenças e características básicas. É um possível tema que a gente já viu em provas anteriores aí da RBO. O que mais? Isso aqui está comum, né? Inclusive em prova recente, né, da banca Sebrasp, SESC Sebrasp, caiu lá a questão sobre decadência, né? Decadência e prescrição do crédito tributário, efeitos sobre a constituição e a cobrança deste, e quando a perda do direito da fazenda pública. Então, tanto a decadência como a prescrição são o quê? São formas de extinção do crédito tributário previstas no artigo 156 do Código Tributário Nacional. E aí você vai dizer quais são os efeitos da decadência. Uma vez que o crédito decaiu, o crédito fiscal decaiu, o fisco não tem direito mais de lançar, ou seja, de constituí-lo. Uma vez que o crédito fiscal, a princípio, sofreu a prescrição, o fisco não tem direito mais de cobrar o crédito. Mesmo que, a princípio, o crédito seja existente, ele não é mais cobrável. Por quê? Porque houve a prescrição. Então, na verdade, nós temos situações relacionadas ao artigo 173, decadência, e 174, prescrição, lá do Código Tributário Nacional. No caso do ISS, como é um imposto lançado por homologação, seria muito interessante você falar do artigo 150 e parágrafos do CTN, parágrafo 1º ao 4º, porque justamente o nosso lançamento é por homologação. O fisco, a princípio, ele só faz a homologação afinal, porque tudo que é atividade administrativa, o contribuinte aqui do nosso município aqui de BH, ele, a princípio, escritura o livro de registro de serviços prestados, ele, a princípio, emite as suas notas fiscais de serviços de saída e as notas de entrada, ele apura o ISS no final do período e ele paga tributo antecipadamente antes de qualquer ação fiscal
né, de homologação. Por isso que o nosso lançamento do tributo é por homologação, tá bom? Então não esqueça disso, vamos lembrar disso na hora da prova. Fala do artigo 150, falou de lançamento por homologação, você endereça conforme regras gerais do artigo 150 do CTN. Ganha pontos, ganha bons pontos se você endereçar, né, o tema. O conhecimento do tema é muito importante para a nossa prova, é ele que vai te dar bons pontos. Aí eu falei para você, é bom você endereçar, né? Olha lá, aí ele fala assim, ó, então olha lá, lançamento por homologação, pô, acabei de falar, né? O item 7 que eu estou colocando aqui é justamente sobre isso, ó. Lançamento por homologação. Por que essa importância do lançamento por homologação? Justamente o lançamento que é utilizado para o carro-chefe quanto ao nosso ISS. O carro-chefe é justamente o lançamento por homologação. Tudo bem? E ele fala assim, ó, a respeito disso, ó, considerações sobre o constante no CTN, considerações sobre o constante na jurisprudência, considerações sobre o constante a existência ou não do pagamento, quer dizer, se o lançamento por homologação e houve o pagamento, ele vai ter que tratamento quanto à contagem de prazo para decadência. Se não houver o pagamento, qual que é a situação? Se o pagamento foi parcial, se o pagamento foi total, foi o que caiu na última prova, né, da Cefaz, né, recente aí, feita pela CESP. Né? O que caiu foi uma questão sobre decadência, exatamente isso, sobre um pagamento parcial. E a situação que quando o pagamento é parcial, sobre aquilo que falta pagar, nós vamos chegar para a regra do artigo 173, inciso número 1 lá do Código Tributário Nacional, que é 1º de janeiro do exercício seguinte, aquele que o lançamento poderia ter sido efetuado, seria o prazo para a cobrança desse imposto. Na regra da homologação, não, é 5 anos a contar do fato gerador. Então, muito interessante esse tema, já caiu em prova recente, mas de outra banca, pode cair muito bem na tua banca. Denúncia espontânea. Conceito da denúncia espontânea, artigo 138 do nosso CTN fala sobre a denúncia espontânea, você vai endereça lá artigo 138 do CTN. A aplicação da denúncia espontânea, qual é o posicionamento do STJ a respeito da denúncia espontânea, quais os efeitos da denúncia espontânea. Pedido de parcelamento, será que a princípio o pedido de parcelamento pode ser feito como uma denúncia espontânea? Quais são os efeitos do pedido de parcelamento? Então, confissão retratável, renúncia a qualquer tipo de recurso ou reclamação. Então a gente vai falar, né? Então parcelamento também é outro assunto interessante. Quando a gente fala de denúncia espontânea, ela pode ser acompanhada ou não pelo pedido de parcelamento. Então, quer dizer, se ela for acompanhada pelo pedido de parcelamento, nós temos um outro assunto que faz parte das regras de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, lá do artigo 151 do CTN. Tudo bem, pessoal? A gente está só colocando aqui alguns temas para você, relembrando alguns tópicos importantes que você está estudando em direito tributário, ou já estudou em direito tributário, mas, por incrível que pareça, é uma listinha bem legal, que tem tudo a ver com a RBO, né? Por exemplo, normas complementares das leis, tratados e convenções internacionais. Falar, então, das normas complementares, aquelas que estão previstas no artigo 100, né? Lá no artigo 100, no nosso Código Tributário Nacional, qual é o conceito de uma norma complementar, quais são as características da norma complementar e o que é a utilização delas na parte tributária. Então a gente pode entender mais sobre isso. E retroatividade da lei tributária, ela é uma regra geral ou absoluta? Né? Ou é uma regra relativa? Quer dizer, já sabemos que não, né? Considerações sobre o princípio constitucional da retroatividade e a redação dos artigos 105 e 106 do CTN. Interessante que ele já, até na própria pergunta, ele já te induz a você já responder a primeira parte, né, que é justamente você dizer que a regra de retroatividade da lei tributária ela não é absoluta, ela é relativa porque admite situações diferenciadas, como a retroação benéfica, artigo 106, inciso 1 lá do CTN, e a retroação da lei expressamente interpretativa, artigo 106, inciso 2 do CTN. Então a gente teria que relembrar isso e colocar isso no papel. Você consegue escrever 20 linhas disso? Você consegue citar algum exemplo, alguma circunstância? Então, o que você puder, a princípio, né, trazer a respeito nessa resposta, então você vai lembrar que a retroatividade está lá no artigo 150, inciso número 3, a linha C, a linha A da nossa Constituição Federal, que fala que o nosso imposto, aliás, as leis tributárias não retroagem, não andam para trás, quer dizer, elas só vão gerar efeitos para frente, a partir daquele momento para frente. Então, você vai citar ali, né, a situação do nosso artigo,
vai citar a situação de que não há retroatividade, a não ser as presentes lá no Código Tributário Nacional, e aí você cita o exemplo do próprio Código Tributário Nacional, tá bom? Então vamos lá, e finalmente, ó, um último tema que eu considero aqui na prova discursiva, na parte tributário, né, eu vou citar alguns de legislação também, mas eu vou colocando aqui na parte de tributário, é a Lei Complementar Federal, por exemplo, no adensamento da disciplina constitucional, e em especial na resolução de conflitos de natureza tributária. Então olha só que interessante, você usa a Lei Complementar Federal, de acordo com o artigo 146 da Constituição Federal, para resolver questões de conflitos de natureza tributária. Isso é muito legal. Então a gente já vê isso, ó, utilização dessa espécie normativa, que é a Lei Complementar, no embate ICMS e ISS. Se caísse isso na prova, queridos, é claro que você sabe que o ISS é definido, qual o serviço que é tributado pelo Imposto Municipal sobre Serviços, mediante a sua previsão na Lei Complementar. Se cair na prova, a Lei Complementar ela é a princípio exaustiva ou exemplificativa? Você vai dizer, de acordo com os tribunais superiores, inclusive com o Supremo Tribunal Federal, a nossa Lei Complementar, que trata a respeito da lista de serviços, que é o anexo único da Lei Complementar 116/2003, ela é exaustiva quanto aos itens, exemplificativa quanto aos subitens. Ou seja, ela é exaustiva quanto aos tipos de serviço, são 40 tipos. Começa lá no serviço número 1, que vai chegar lá no serviço de informática, passando pelo serviço número 4, serviços relacionados à medicina, passando pelo serviço número 7, serviços relacionados à construção civil, chegando lá no último, que é a ourivesaria, né? Penúltimo, né? Ourivesaria e lapidação de pedras preciosas. Quer dizer, a gente chega até o 40. São 40 grupos de serviço. Esses são imutáveis. Só o que pode mudar a lista de serviços dos 40 grupos de serviço, de acordo com a Lei Complementar 116, é a outra lei complementar, né? Uma outra lei complementar com uma outra lista de serviços, como já aconteceu anteriormente, né? Antes nós tínhamos a Lei Complementar 56 de 1987, foi alterada para a Lei Complementar 116/2003. Tá legal? Essa é uma situação. Outra situação que eu quero citar aqui para você, né? É a situação, ó, utilização dessa espécie normativa no embate ICMS e ISS, vê lá. E aí a gente tem que pensar o seguinte, se o serviço está na lista, então é só ISS, professor. O serviço está na lista, é só ISS. Mas a própria Lei Complementar 116, repetida pela lei instituidora do ISS aqui em BH, ela fala que não é só isso. Existem algumas situações onde o serviço está na lista, mas há ressalva. E nessa expressa previsão de ressalva, nós temos a incidência do ICMS sobre o fornecimento de mercadorias. Buffet, como caiu agora na prova recente, caiu na prova agora da Cefa Pará, né? O serviço de buffet. Claramente caiu na prova, né? Prova feita pela FADEUSP, lá, uma banca diferenciada aqui para nós, mas que para o pessoal lá do Pará é muito comum. E a princípio nós sabemos que, né, o serviço de buffet tem essa dupla incidência. ISS sobre os serviços, serviço de organização da festa em geral, e ICMS sobre a mercadoria, alimentação e bebidas fornecidas. Você entendeu? ISS sobre serviço, ICMS sobre a mercadoria. É isso que acontece lá no caso do nosso serviço de buffet, por exemplo. Então, na idade, tome cuidado, essa informação é muito interessante. Lembrar que a Lei Complementar Federal é que faz essa resolução de conflitos de competência e que haveria conflito de competência aqui no caso. Não foge disso não, né? Haveria conflito de competência aqui no caso. Campos de incidência dos dois tributos. Eventual conflito de competência. Incidência conjunta dos dois tributos em uma mesma prestação. Olha lá, resolução do conflito. Então veja, incidência conjunta dos dois tributos em uma mesma prestação. Querido, se ele pergunta lá, por exemplo, se há bitributação, você responde como? O município está cobrando ISS, o Estado está cobrando ICMS. Está vendo bitributação? Dois entes tributantes distintos estão cobrando sobre o mesmo faturador e a mesma base de cálculo? Porque isso é bitributação. Você vai falar que não. Mas por que não, professor? Porque não é o mesmo faturador e nem a mesma base de cálculo. Não há bitributação aqui. Não há bitributação nesse caso, tá certo? Então, se não há bitributação, não é o mesmo faturador, não é a mesma base de cálculo, então não há o que se falar. Por exemplo, no serviço de buffet, para organizar a festa, a base de cálculo é o preço do serviço. E, efetivamente, o faturador é o início da prestação de serviço. Então, prestou o serviço de organizar a festa, faturador do ISS. No caso da alimentação e bebidas, a base de cálculo do ICMS
é o valor da operação. E o valor da operação, e no caso da alimentação e bebidas, a base de cálculo é essa, e no caso da base o fato tirador é o fornecimento delas. Fornecimento da alimentação e bebidas na festa vai ser o fato tirador. Então o fato tirador é distinto, base de cálculo distinto, não há bitributação entre ISS e ICMS, você tem que lembrar disso na prova, nesse conflito, aparente conflito de competência entre esses dois tributos. E como eu vi que a RBA gosta de conflito de competência, eu vou citar eles agora daqui a pouco, quando a gente pegar alguns exemplos da legislação do nosso ISS. Tá bom? Beleza? Então peguei esses teminhas aqui. Vamos lá, tem mais tema, professor? Ah, peguei mais, ó. Opa, esses temas aqui eu já vou direto para onde? Vou direto para a legislação do tributo, tá? Aqui eu não estou mais preocupado, nos temas da discursiva aqui, ó, com situações relacionadas, por exemplo, a questões práticas. Quando ele bota questões discursivas a respeito do problema, pode ser que seja um caso prático? Pode. Eu vou até citar um aqui para você que é muito comum cair nas provas de concurso da prefeitura. Mas pode ser somente para você discorrer sobre. Então, primeira coisa que eu gostaria que você fizesse, você fosse na nossa lista de serviços e pegasse a zona cinzenta, ICMS e ISS. Então você pega a zona cinzenta, ICMS e ISS, e você tem ali uma lista de alguns, por exemplo, 7.02, construção civil. Quando a princípio a construtora produz algo fora do local da obra e leva para a obra, sobre esse material que ela produziu, incide ICMS. Sobre o restante que foi mandado direto para a obra, só ISS. Então, essa é uma ressalva, o 702 e o 705, que acaba sendo muito importante. Então, qualquer dessas ressalvas, olha o que eu estou falando, pode cair na nossa prova. Qualquer dessas ressalvas, qualquer. Serviço de buffet, a situação, por exemplo, do arrendamento mercantil, 15.09, situações relacionadas, por exemplo, ao serviço de transporte intramunicipal em relação aos interestaduais e intermunicipais, o subitem 16.01 e 16.02, situação a princípio de que nós temos 3, porque vamos pensar aqui, ó, estamos falando da zona cinzenta, ICMS e ISS, quer dizer, qualquer situação daquelas, por exemplo, serviço do alfaiate da costureira, quando é que ele está fora da lista de serviços? Quando o alfaiate entregar tudo. Tecido mais mão de obra. Se ele entregar tudo, está fora da lista. É só ICMS. Então ele virou um lojista, não virou só um alfaiate. Ele é alguém que vende um vestido, ele é quem que vende um terno pronto. Então ele virou um lojista. Tudo bem, pessoal? Vocês conseguiram guardar essas informações? Então, zona cinzenta, eu acho a zona cinzenta a primeira matéria que a princípio me salta aos olhos aqui, que qualquer um daqueles subitens que são da zona cinzenta estão passíveis de cair no edital. Então, se fosse você, dá uma olhadinha na lista de serviços, vai lá no finalzinho, né? Começa lá, vai lá no 1.09, vai lá na composição gráfica. Composição gráfica, queridos, ficou um negócio assim super emocionante para cair na prova. Por quê, Tudão? Porque a composição gráfica, no final das contas, ela continua sendo tributada pelo ISS, mas só quando ela é prestada ao usuário final. Então, quando você, por exemplo, pede para uma gráfica fazer lá num livro seu uma capa com uma dedicatória para você mesmo, uma capa com uma dedicatória com o teu nome, né? Quer dizer, você quer um livro personalizado para você, você é o usuário final daquele livro, você não vai vender, você não vai comercializar, então você está pedindo uma composição gráfica e você é o usuário final do serviço. A gráfica é prestador de serviço, é só ISS na jogada. Agora, se esse serviço de composição gráfica é para fazer uma bula de remédio, onde vai ser colocado dentro da caixinha e o remédio vai ser comercializado pela indústria farmacêutica, aí, meu querido, ele entrou na cadeia econômica do produto. Então, isso é muito importante que eu estou falando para você, e cai na prova, cai na prova, cai na prova, cai na prova. Tudo bem? Então, se você botar na cadeia econômica do produto, você vai ver que, a princípio, vai incidir ICMS. Vai incidir IPI, vai incidir ICMS, vai incidir tudão que sai no produto industrializado. Então, tomem todo o cuidado dessa primeira situação. Essa segunda, alocação de bem imóvel, que está lá na súmula vinculante número 31, súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal número 31, muito importante para a prova e tem caído com uma certa regularidade nos concursos da área fiscal. Porque além do subitem 3.01 ter sido vetado, ou seja, locação de bem imóvel não é considerada serviço para fins de incidência de tributo, ele é um contrato no direito civil, mas não é um serviço. Então ela foge do conceito de ser tributada pelo ISS, não só por não estar na lista, ele não pode estar na lista, ele estava na lista, foi retirado porque não é um serviço. Então o entendimento é de que a locação de um bem imóvel, a princípio, está fora do campo de incidência do ISS, mas nós temos um problema.
quando ela vem acompanhada da prestação de serviços. Ou seja, você tem locação de bem imóvel, por exemplo, você vai locar um guindaste juntamente com o operador do guindaste. Aí fala a jurisprudência. Se você não conseguir separar o que é o preço de cada um, tributa tudão. Essa jurisprudência é pesada, hein? O STJ declara, se você não conseguir separar o que é prestação de serviço e o que é alocação do bem imóvel, você não consegue na nota fiscal determinar o que é alocação do guindaste e a utilização do operador, e você locou os dois, para nós vai prevalecer a prestação de serviço, segundo o Tribunal Superior. E aí você vai dizer o quê? Incide ISS sobre tudão. Agora, também na questão da prova, se aparecer a locação do bem imóvel com um determinado valor, guindaste, locado, diária, R$500, e a alocação, por exemplo, do operador, né, com outro determinado valor, por exemplo, sei lá, né, R$300 a diária, então você tem como você separar as coisas. Sobre a alocação do bem imóvel, súmula vinculante 31, não incide o ISS, nem está na lista. O serviço está fora da lista, não incide o ISS. Já por aí fica claro. Mas, né, ele não está na lista e o fato é que houve uma súmula vinculante para confirmar que essa alocação não tem incidência do ISS. Aí nós teremos que aplicar, então, a nosso posicionamento, tanto da lei complementar, que não tem ele na lista, quanto a princípio da súmula vinculante 31. E lembrando que aí a operação do aparelho, então quem é o operador, o prestador de serviço, ali, a mão de obra utilizada, aí se você conseguiu separar, nota fiscal nele, incidência do ISS. Tudo bom, pessoal? Ajudando você em temas importantes e é claro, revisando matéria, relembrando coisas importantes. É claro que a princípio, questão de prova também pode cair das não incidências do ISS, que são somente 3, mas sempre devem ser lembrados. Não incide ISS nas exportações de serviços, quando o resultado se der no exterior. Então vamos lembrar, tem que cair na prova que o resultado está se dando no exterior, ou seja, o serviço só se considera completo, realizado, acabado, quando efetivamente uma pessoa lá do exterior recebe tal serviço como resultado do serviço. Então não adianta, se o programador de computador ele pega e faz uma programação, faz um programa de computador, ele vende para qualquer pessoa e ele está situado lá em BH, o serviço que ele presta já está tributado, já é tributável. Mesmo que venha um comprador de fora para comprar, não importa qual que é o domicílio dessa pessoa que veio comprar. Se o serviço tem um resultado no Brasil, fechou. Agora, esse mesmo programador, se faz um programa para, sei lá, o Facebook, para o Instagram, e a sede lá do Facebook, por exemplo, é lá na Irlanda. Então ele vai lá e presta o serviço. Então não importa, o prestador está aqui, o resultado se deu lá, fechou. ISS na exportação, para nós, é uma não incidência. Por favor, não confunda exportação de ISS com imunidade. Apesar da regra estar presente na Constituição Federal, a Constituição Federal delega a lei complementar federal para que haja não aplicação, a exclusão da incidência do ISS nessas exportações. Então nós temos aqui uma exclusão da incidência do ISS nas exportações. Tudo bem? Tudo bem então para essa situação? Outra situação da não incidência. A outra situação da não incidência vai ser as situações onde você não está contratando uma pessoa autônoma, uma pessoa que tem autonomia em relação a quem contrata. Se você, a princípio, contratar um empregado para fazer alguma coisa, isso não é uma autonomia. Você pega uma pessoa que é um trabalhador avulso, que tem um vínculo sindical, não tem autonomia. Você pega um diretor da empresa, alguém que assina pela empresa, não tem autonomia. Quer dizer, pessoas que a princípio não têm autonomia, mesmo que sejam colocados para fazer algum serviço, estão fora do campo de incidência do ISS. Nós não aceitamos o vínculo empregatício, o vínculo sindical, o vínculo de, a princípio, representante da empresa. Isso está fora do campo de incidência do ISS. Tudo bem? Então, essa é a situação para a gente poder levar para a prova. Beleza, pessoal? Guarda essas informações, são muito importantes, são muito relevantes para a gente poder levar para a prova. Tudo bem? Então, a terceira situação está aqui até aqui embaixo, ó. Item 15, ó. Zona cinzenta, ISS e IOF. Então, nós temos uma zona cinzenta entre imposto sobre serviços de qualquer natureza e imposto sobre operações financeiras. Essa zona cinzenta entre esses dois, ISS e IOF, é justamente porque nós temos vários serviços bancários onde você tem a incidência do ISS. Então, fornecimento de cartão, abertura de uma conta,
fornecimento de cheque, tudo isso é incidência do ISS. São serviços bancários, que a princípio são tributados pelo imposto das prefeituras. Então, os bancos são grandes contribuintes do ISS. Talvez eu esteja conversando aqui com um colega que vai ser um fiscal do ISS, que vai ser um fiscal que vai ser utilizado para fiscalizar o ISS. Tudo bem? Só que, coloque isso na tua cabeça, nós temos outros tipos de valores, que a princípio são o valor do principal, o valor dos juros, o valor do capital, que todos esses, quando a princípio estão lá na tua conta, quando entra lá, né, o cheque especial, aqueles valores todos são base de cálculo de outro imposto, que é o IOF, né, crédito, ou IOF, título e valor mobiliário. Né? Então, na verdade, nós temos o IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras, que é cobrado sobre esses valores. Então, não temos a incidência do ISS nesses valores. Então, são aí as 3 não incidências. Não incidência nas exportações, não incidências quando a princípio não há autonomia entre empregado e empregador, e não incidência nas situações relacionadas ao valor do principal, ao valor dos juros, por causa da incidência do IOF. Fechou? Claro que nós temos outras não incidências que estão na lista de serviços e elas estão disfarçadas. Por exemplo, quando o ourives faz o trabalho, mas ele também entrega o material, ou seja, ele entrega o ouro mais a joia, ele entrega o ouro mais a mão de obra, ele está fora da lista. Ah, mas ele está no item 39.01 da lista. Pois é, mas ele fica fora da lista quando ele entrega material mais mão de obra. Quando ele entregar só a mão de obra, é ISS. Quando ele entrega os dois, está fora da lista, ICMS na jogada, porque tem fornecimento de mercadoria juntamente com a prestação de serviço. Tudo bem? É o caso do gesseiro, é o caso do tapeceiro, é o caso... Né? Tem vários prestadores de serviços que estão na lista de serviços apresentando situações que são as tais ressalvas que eu falo para vocês, são bem interessantes para a prova e a gente tem que levar em consideração. Outra zona cinzenta, que às vezes não é muito lembrada pelo aluno, mas é importantíssima e caiu na prova recente da Cefaz Pará. Engraçado, né? Tem alguns temas que parece que voltam para as provas, mesmo de fiscal municipal quanto fiscal estadual, que é, por exemplo, a zona cinzenta com o IPI, por causa de um tema só, que tem tudo a ver com prova, beneficiamento. A palavra beneficiamento, ela é, ao mesmo tempo, uma operação de industrialização e também é, ao mesmo tempo, uma prestação de serviço. Então, você às vezes não sabe se aquele beneficiamento é fato gerador do ISS ou é fato gerador do ICMS. Então, você fica naquela zona cinzenta. E qual que é a saída? Veja, remessa para lubrificação é um beneficiamento. Remessa para pintura é um beneficiamento. Está lá no subitens 1403 e 1405 da lista de serviços. Então a gente tem que guardar o seguinte a respeito dessas ressalvas. Remessa para beneficiamento tem que ver quem é o destinatário que a princípio vai receber esse serviço. Se ele for uma indústria, e ele ainda vai dar nova saída ao produto, entrou na cadeia econômica do produto. É a mesma coisa da composição gráfica. Entrou na cadeia econômica, fato gerador do ICMS. Fato gerador do imposto sobre circulação. Mas, se for para o usuário final, aí a história é outra. Então, eu vou lá, eu mesmo, resolvi pintar o meu carro. O carro está meio desgastado, resolvi fazer um capricho, um grau na pintura. Então, tá bom, você manda para a oficina de pintura te devolve com uma nota fiscal de serviço. Você vai ficar chateado? Vai ficar bravo que está cobrando o ISS naquele serviço? Não, você é o usuário final, ele é um prestador de serviço, fato gerador do ISS, incidência do imposto. Beleza. Agora, se você é uma indústria, né? Você é um industrial e a princípio você manda carros para serem a princípio pintados, para depois eles voltarem pintados, para você fazer a comercialização deles, né, para o atacadista, para a loja de veículos, para a revendedora, não importa. Qualquer uma dessas situações ele entra dentro da cadeia econômica do produto. Esse beneficiamento é uma operação de industrialização. São 5 operações de industrialização que nós temos. Transformação, beneficiamento, montagem, acondicionamento e renovação. Se é uma dessas 5, já é fato gerador do IPI. Se é fato gerador do IPI, já é fato gerador do ICMS. Então, na verdade, para nós, beneficiamento, a gente vai olhar quem é que pediu o beneficiamento. Vamos ver o destinatário do serviço. Se for usuário final, ISS. Se não for usuário final, se for alguém que vai revender ou comercializar ou industrializar posteriormente, ICMS na jogada. Tudo bem? Zona cinzenta? Bom, outra coisa que gosta de cair nas provas discursivas da área fiscal é o IPTU, e eu já botei ali o ITBI também, né? O IPTU e a progressividade. Por quê, Tudão? Meu querido, desde que o mundo é mundo, né, o pessoal já critica aí a situação do IPTU ter progressividade ou não.
e isso já aconteceu, vários julgados, nós temos súmula, nós temos emenda à Constituição. Então, na idade, o IPTU nem sempre foi totalmente progressivo como é hoje, né? Aliás, existia um posicionamento do Supremo Tribunal Federal que era posicionamento baseado na Constituição Federal no artigo 145, parágrafo 1º da Constituição, que fala assim, né? Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e seguirão a capacidade, né, contributiva dos contribuintes. Então, terão caráter pessoal sempre que possível. Poxa, professor, então na idade é um sempre que possível que pode acontecer, que pode realmente ter um caráter pessoal, e por causa disso eles seguem a capacidade contributiva, e então por causa disso vão ter progressividade, porque a progressividade está diretamente relacionada com a capacidade contributiva. Imposto de renda, pessoa física, é isso, né? Quem recebe mais paga a alíquota maior. Mas o Supremo Tribunal Federal mudou o entendimento a respeito dessa questão e falou: todos os tributos, inclusive outros que não sejam somente impostos, mas taxas, contribuições, deverão seguir esse princípio, mesmo que não sejam de caráter pessoal, mesmo que sejam de caráter real, mas também sempre que possível. Foi daí que o ITCD dos estados passou a também possibilitar progressividade, porque de acordo com a herança da pessoa, quem recebe mais paga mais, então alguns estados já fazem isso, e foi aí que o IPTU também, né, já trazia essa situação da progressividade na esfera extrafiscal, mas também se tornou progressivo na esfera fiscal. Então hoje nós temos as duas progressividades quanto ao IPTU. Progressividade fiscal em relação à base de cálculo do imóvel. Então, imóveis mais caros poderão ter maior valor de alíquota, imóveis mais baratos poderão ter menor valor de alíquota. Nós temos também a progressividade extrafiscal, que é aquela progressividade em função do descumprimento da função social da propriedade urbana. Então, um terreno que a princípio for abandonado, terreno que a princípio não segue lá os critérios da prefeitura de BH para poder ser considerado um terreno aproveitado, ele a princípio vai sofrer uma alíquota maior de IPTU, né? Então, na idade, nós temos as duas progressividades. E nós temos ainda a diferenciação, que não tem nada a ver com progressividade, mas sim com seletividade. A alíquota será diferenciada em função do uso do imóvel. Então nós temos a alíquota possível ser alíquota para residência e alíquota para não residência. E nós temos a alíquota diferenciada em função da localização do bem imóvel, que também permite que você tenha um bairro central ter alíquotas maiores em relação a um bairro mais afastado do centro da cidade. Então tudo isso dentro de uma prova discursiva você teria que discorrer. Estou falando bastante aqui, às vezes até de forma rápida, mas de repente você pode rever a aula e a princípio guardar essas informações, né, e pegando os tópicos, relembrando, lembra palavras-chave, é assim que a gente estuda a nossa legislação, é assim que a gente estuda, né? Agora, o ITBI, apesar de ser um imposto real, não aceita ainda a progressividade, professor. Por quê, professor? Porque nós temos súmula do STF indicando que o ITBI não poderá ter progressividade em função... Não pode ter progressividade de ITBI, professor? Não pode. Em função do que nós chamamos aí, que é a situação relacionada ao valor do imóvel. Então, o imóvel que está sendo comprado, a princípio, não vai sofrer progressividade de alíquotas, e a gente tem uma alíquota única aqui no nosso estado, nosso município, perdão. Tudo bem, pessoal? Então, guardamos todas as situações? Levamos para a prova. Tudão, faz uma questão aí para nós. Então, só relembrando, né, o nosso edital aí fala a respeito do Código Tributário Nacional, quer dizer, então, na matéria de legislação tributária municipal, não se assuste se cair, né, direito tributário. Tudo bem? Vai cair o Código Tributário Municipal, que repete em seus artigos muitas coisas que estão no Código Tributário Nacional. Vai cair a lei do nosso ISSQN, mas não se assuste se cair bastante coisa também da nossa Lei Complementar Federal 116/2003. Por isso que eu falei para você, dar uma lidinha nas situações relacionadas aí à lista de serviços, principalmente nas ressalvas, porque elas teimam em cair nas provas. Tudo bem? Dá uma lista nas ressalvas, lida nas ressalvas. Aí tem lá o Programa de Incentivo à Instalação de Ampliação de Empresas, pouquinhos artigos lá. Aconselharia você dar uma lidinha, né, na lista de serviços lá rapidinho, dá uma olhadinha lá, na véspera mesmo, né? Hoje ainda dá tempo, né? De você dar uma lidinha lá nas ressalvas, para você ver o texto, para você ver se tem alguma coisa que ele vai querer te dar uma enrolada, né? Olha só, olha quanto de matéria de IPTU e quanto de matéria de ITBI nós temos, ó.
Então o IPTU eu creio que vai cair com mais questão ainda que o ITBI. Vou falar isso olhando nos teus olhinhos, né? Eu acho que pode cair aí, das 25 pode cair umas 3 questões de IPTU. Tá bom? E uma questão do ITBI, porque a matéria do ITBI é bem resumidinha, né? Então, ó, IPTU, ó, tem lá uns 40 artigos da Lei Municipal 5641, né? Depois nós temos ali um outro decreto, que é o decreto 13.824, que regulamenta notificações e concessão de benefícios. Depois nós temos um outro decreto, que é o decreto 17.037, então tem 41 artigos aqui, tem 50 aqui. Quer dizer, tem mais artigos para falar do IPTU. Tem mais, tem como cair mais na prova. Tem isenções na Lei Municipal 5.889, né, mais 3 artigos. Tem um artiguinho só lá no artigo 4º, né, da Lei 8.291, que isenta lá os templos. Quer dizer, então, na verdade, queridos, quanto ao nosso IPTU, a gente tem mais chance de ter matéria para cair na prova. Vamos pensar assim, o avaliador também não faz milagre, né? Não vai tirar a questão de onde não tem matéria. Não é verdade? Então, o IPTU tem mais chance de cair questões do que o ITBI. Por exemplo, né? No caso do ITBI aqui, olha só, tem só 18 artigos, né? Quer dizer, da nossa lei do imposto. Então, é bem menos, né? Então, aonde você concentra as questões do IPTU? Então, as questões do IPTU estão normalmente concentradas tanto na situação, quando a gente for falar de cada um, a gente vai mostrar para você, né? Aí tem as multas, tem o domicílio eletrônico dos contribuintes, né, o decreto municipal 16.841 e o CART BH, que é o Conselho Administrativo de Recursos Tributários de BH, né, que não tem aqui, ó, o decreto municipal 16.197, que tem mais chance de cair com 97 artigos. Tá bom? Então vai cair o CART? Vai cair. Mas vamos lá para o ISS primeiro, ó. Vamos fazer aqui uma questãozinha do ISS. ISS, então, como eu estava falando para você, a minha preocupação é mais na situação relacionada. Fato gerador, incidência, não incidência, base de cálculo, alíquota do tributo, contribuintes responsáveis tributários, local da prestação. Então, para nós, são os aspectos do fato gerador do imposto. Isso eu acho que cerca boa parte da prova, né? Não creio assim em muitas picuinhas, apesar da prova exigir literalidade, quer dizer, muitas vezes alguma decoreba pode acontecer para vocês. Mas eu fui lá atrás, ó. O preço do serviço sobre o ISS em BH, assinale a sequência correta. O preço do serviço é a base de cálculo do ISS e é considerado para fins desta lei como valor total recebido ou devido em consequência da prestação de serviço, vedadas deduções, exceto as expressamente autorizadas em lei. Vamos lembrar então, a nossa base de cálculo do ISS é o preço total do serviço. Entra tudão. Ah, professor, mas eu a princípio cobrei os juros porque eu comprei a prazo, aquele serviço, não importa, entra tudão. A regra geral do jogo é essa. O que a princípio está fora dessa base de cálculo? O desconto incondicional, né? Ele está fora da base de cálculo. Um serviço cancelado está fora da base de cálculo. Então, são pouquíssimas coisas que estão fora da base de cálculo. O resto entra tudo dentro. Deduções legais é o que está fora da base de cálculo. Então, a construção civil, material enviado, produzido fora da obra, enviado pelo construtor civil para a obra, esse material, aliás, o material na construção civil, a princípio, está fora, né, dessa nossa base de cálculo. Por quê? Uma dedução legal. Então, existem deduções legais que são citadas na nossa lei do ICMS aqui do nosso município. Então, ó, o preço do serviço e a base de cálculo do ISS é considerado para fins dessa lei como valor total recebido ou devido em virtude da prestação de serviço, vedadas deduções, totalmente verdadeiro, né? Exceto as expressamente autorizadas em lei, totalmente verdadeiro. Incorpora-se a base de cálculo do ISS o valor acrescido em encargo de qualquer natureza. Veja, qualquer valor acrescido, juros, seguro, despesa, né? Frete intramunicipal, então valores acrescidos entram aqui nessa base de cálculo. Encargos de qualquer natureza entram na base de cálculo. Então entra na base de cálculo. Então o nosso ISS incide sobre tudão. Tudo aqui entra na base de cálculo. Incorpora-se a base de cálculo do ISS o desconto e o abatimento concedidos sob condição. Então tomem cuidado com esse desconto. Qualquer desconto, qualquer abatimento concedido sob condição, ele entra na nossa base de cálculo do nosso ISS. Coloca isso aí para você levar para a prova. Então, qualquer desconto entra na base de cálculo do nosso imposto. Tá legal, pessoal? Então, levemos para a prova. Fechou? Continua. Então, entra aqui, né, o desconto concedido sob condição, né? Quer dizer, aqueles condicionais. Descontos condicionais são aqueles que dependem de uma hipótese, né,
O que é o desconto condicional? Aquele que depende de uma condição futura e incerta. Por isso que ele, a princípio, entra na base de cálculo. Eu não sei se ela vai ser concedida. Eu não sei se esse desconto efetivamente vai ser concedido. Como ele é uma condição futura e incerta, então a gente leva esse desconto como um desconto condicional. Tudo bem? Fechamos aqui? Então, fechamos aqui. O que mais que nós temos aqui nessa situação? Então, fechamos aqui, o gabarito é verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Outra questão do ISS. O ISS incide sobre um serviço prestado sob a forma de trabalho pessoal do próprio contribuinte e será exigido deste mensalmente em função de cada atividade profissional, a razão de atividade profissional de nível superior de R$100. Então, essa exigência, segundo a própria lei do nosso ISS, ela é trimestral para aquele que a princípio faz o trabalho pessoal. Lembra que nós temos 3 tipos de tributação. O regime normal de tributação, onde é somados os serviços prestados naquele mês, calculado sobre a alíquota e você faz o recolhimento no mês seguinte. Nós temos o regime, por exemplo, das sociedades uniprofissionais, onde várias pessoas que têm o mesmo tipo de profissão se reúnem e pagam proporcional ao número de empregados, de número de pessoas que são habilitadas ao trabalho dentro daquela sociedade. E nós temos também o prestador de serviço, que no caso aqui é a sociedade, a pessoa física, né, que a princípio presta de forma pessoal o seu trabalho, que também tem a sua base de cálculo, que é um valor fixo, né, no caso aqui pago trimestralmente. Tudo bem? Então o item 1 está falso. Item 2. Na prestação de serviço de transporte coletivo urbano, o ISS devido será calculado sobre o preço do serviço. E você deduz o valor correspondente à parcela paga à empresa gestora de transporte público urbano, a título de gerenciamento operacional. Aqui também é uma outra situação interessante, né? Por quê? Porque as empresas de transporte público, elas cobram tarifa das pessoas. Dentro daquela tarifa tem ISS. Só que o ISS não pode ser cobrado sobre o todo. Uma parte daquilo, por exemplo, vai para a empresa gestora, a empresa que faz o gerenciamento operacional de todo aquele circuito. Então, a outra prestadora de serviço que presta serviço para transporte, para aquela transportadora de transporte de pessoas. Então, para essa geradora desse gerenciamento operacional, ela tem uma base de cálculo que vai ser justamente a dedução legal. Então, sai como dedução legal da transportadora de pessoas e entra como tributado pela gerenciadora operacional. E aí, o que acontece? O valor aqui vai ser pago um pouco menor, mas lá também vai haver o mesmo pagamento do tributo de acordo com a alíquota própria daquele serviço. Tudo bem? Essa dedução legal é para que não haja uma bitributação, quer dizer, uma tributa e a outra tributa também sobre a mesma situação. Tudo bem? Então o item 2 é verdadeiro. É uma dedução legal prevista na lei do nosso imposto. É uma dedução legal prevista em lei. O que mais que nós temos aqui? Vamos lá. Para efeito de incidência do ISS-QN, não se configura a prestação de serviço sobre a forma de trabalho pessoal do próprio contribuinte, a do profissional que, no exercício de sua atividade, for auxiliado por mais de 3 pessoas físicas, com ou sem vínculo empregatício, ou de profissional com habilitação idêntica à sua. Veja, eu falo que o trabalho é pessoal, é uma das formas, né? O trabalho de ser pessoal é uma das formas que você tem, né, de tributar, um dos regimes de tributação aqui no município de BH. Mas existem outros, e entre essas outras formas, nós temos aquela da sociedade uniprofissional. Quer dizer, se a pessoa tem mais de 3 empregados, ou tem uma outra pessoa que tem o mesmo trabalho que ela, então são 2 médicos juntos, aquilo já é uma sociedade profissional ou sociedade uniprofissional, quer dizer, é uma sociedade de médicos, sociedade de dentista, sociedade de advogados, sociedade de contadores. Então essa sociedade tem um tratamento tributário diferenciado, tudo bem? E aquele quis cobrar essa situação excepcional, verdadeiro. Então o primeiro item foi falso, mas os demais foram verdadeiros. O gabarito aqui é a alternativa à letra C de casa. Tá legal? Vamos fazer uma do IPTU? Então o imposto único ali que nós temos dentro do nosso município de BH, sobre a propriedade territorial urbana. Então ele fala assim, ó, sobre IPTU em Belo Horizonte, assinale a assertiva que é correta. Considera-se ocorrido o fato gerador do IPTU no dia primeiro, no primeiro dia útil de cada exercício financeiro. Será que é isso mesmo, Tudão? Claro que não. Não é o primeiro dia útil, mas sim o primeiro dia, a princípio daquele determinado exercício financeiro, o primeiro dia, né, do ano. Então, virada do ano, fato gerador do nosso imposto. Na virada do ano, nós temos o fato gerador do imposto. Tá legal? Então, guardamos essa informação. Então, esse item 1 aí está falso. A letra A está falsa. Letra B. A incidência do nosso IPTU
depende do cumprimento de quaisquer exigências legais, regulamentares ou administrativas, sem prejuízo das multas cabíveis do cumprimento das obrigações acessórias. Depende ou independe? Não, independe, né, professor? Independe, coloca isso aí. Independe de exigências legais, independe de exigências administrativas, independe. Coloca isso aí, independe dessas exigências. Então essa é a situação. Por quê, professor? Porque eu não preciso que a empresa, por exemplo, esteja estabelecida para eu dizer que há fato gerador do imposto. Eu não preciso que a empresa, por exemplo, esteja estabelecida regularmente no cadastro para que haja fato gerador do imposto. Eu nem preciso que ela tenha um local físico para exercer o serviço. Basta que ela saia por aí fazendo prestação de serviço constante na lista, fato gerador do nosso ISS. Então ela não precisa estar regulamentarmente regular, não precisa estar legalmente regular e nem administrativamente regular. O importante fez fato gerador, está na lista, fato gerador do nosso imposto é contribuinte do imposto. Então o item B aí, a letra B está falsa, porque ele fala depende quando é independe. Contribuinte do imposto, no caso do IPTU, é o proprietário do imóvel. Né? Então, perdão, aqui no caso ele está falando do IPTU, essa regra também serve para o ISS, mas eu falei do ISS. Né? O IPTU independe do cumprimento de qualquer exigência legal, administrativa ou regulamentar. Quer dizer, mesmo que ele não esteja no cadastro contribuinte do IPTU, ele vai ser tributado. Né? Contribuinte do IPTU é o proprietário do imóvel e titular do domínio útil. Esse tipo de questão é um perigo, né? Caiu agora recentemente na questão da Cefaz Pará, a mesma coisa. Ele não completou a frase, quer dizer, ele não colocou aí também, né, o titular da posse a qualquer título, o possuidor a qualquer título. Então a letra C fica aquela coisa assim, meio certa. Está faltando um pouco, mas ainda não posso dizer que está errado. Né? Só tenho que achar alguma coisa mais certa que ela. Então a letra C a gente coloca sob júdice. Contribuinte é o proprietário do imóvel? É. O titular do domínio útil? É também. Mas cadê o possuidor a qualquer título? Né? O possuidor que tem ânimo de dono é aquele que detém o fato gerador do nosso IPTU. Né? O possuidor com ânimo de dono. Então é aquele que a princípio é contribuinte do nosso IPTU. Cadê ele? Não apareceu aqui na questão. Tudo bem? Continuando. Os dados necessários à fixação do valor venal poderão ser arbitrados pela autoridade competente quando a sua coleta for impedida ou dificultada pelo sujeito passivo. Olha só que interessante. Você vai lá fiscalizar a empresa, você vai lá fiscalizar uma pessoa física, o seu João fez lá uma obrinha no fundo da casa e construiu um sobrado. O vizinho ficou chateado porque passou lá o muro dele e foi lá e fez uma acusação na prefeitura. O fiscal da prefeitura chega na porta lá do João e pede para entrar para ver se houve algum tipo de puxadinho lá. E o João não quer deixar o cara entrar, não quer deixar o fiscal entrar. Então o fiscal da prefeitura de BH está na porta dele e ele, independente que tenha notificação por escrito, não quer nem saber, não vai entrar. E aí, professor, o que eu faço? Você não pode fazer o arbitramento fiscal, você deve fazer o arbitramento. Hoje em dia, com o Google Maps, né, com as fotos satélites que nós temos às vezes dos imóveis, né, que a princípio hoje em dia no satélite você tem informação total lá a respeito de situações no imóvel que a gente não tinha antigamente. Pois mediante essas situações, nós podemos indicar que aquela situação está diante de uma situação de tributação e você deve fazer o arbitramento. O erro dessa alternativa não é a situação de que a princípio... não, é aqui, ó, poderão está errado, é deverão. Deverão ser arbitrados pela autoridade competente quando sua coleta for impedida ou dificultada pelo sujeito passivo. Tudo bem? E finalmente a letra E. Para o arbitramento serão tomadas como parâmetros os imóveis de características e dimensões semelhantes. Então, se você for fazer um arbitramento fiscal, o que você faz? Você faz, né, uma verificação de acordo com imóveis de características semelhantes, dimensões semelhantes, situados na mesma quadra ou na mesma região em que se localizar o imóvel cujo valor venal estiver sendo arbitrado. Fechou, pessoal? Então, na verdade, é verdade, né, professor? Então, para eu fazer o arbitramento, eu vou pegar alguma coisa que esteja na mesma quadra, alguma coisa que está na mesma região da cidade e, a princípio, usar aquele mesmo valorzão, né, como uma coisa semelhante àquela que eu estou analisando. Tá certo? Então, isso nós chamamos de arbitramento. Você consegue entender isso? Então, o arbitramento deve ser feito através da base de cálculo. O fiscal vai atribuir um arbitramento, vai pegar uma região
semelhante, vai pegar uma característica de um imóvel semelhante, uma dimensão do imóvel semelhante e vai fazer o arbitramento da nossa base de cálculo. Galera, por isso a gente encerra aqui nossa revisão. Uma revisão rápida, breve, falando do ISS, falando do IPTU, falando de coisas importantes a respeito da discursiva, que foi a princípio que foi solicitado aqui para a gente poder ajudar você nessa prova tão importante. Professor, você não pode ficar mais umas 3 horas falando de legislação? Infelizmente é o tempo que a gente tem e é o tempo que a gente vai poder ajudar você nesse propósito tão importante. Faça uma excelente prova, detona, vai lá e faz a melhor prova da tua vida, é o que eu desejo para você. Sorte também, porque ela é necessária para o candidato. E fiquem com Deus, bons estudos, detonem e vão lá fazer uma excelente prova. Até mais, futuros fiscais da Prefeitura de Belo Horizonte. Um abraço do Tudão, de todo o coração. Até a próxima.